Maravilhoso. Glória a Deus. Amado, abra sua Bíblia mais uma vez, por favor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós agradecemos a Deus também a presença da dona Ana, mãe do Mauro, que está aqui conosco, lá de Tocantins. Agradecemos a presença da Ione. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Amados, preste atenção. No próximo domingo, Dia dos Pais, convidem os pais para estarem aqui, né? Vai ser uma programação especial, né? E nós contamos com a presença dos pais aqui, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. Vocês encontraram? Então me aguarda aí que eu estou procurando aqui. Achei. Lucas capítulo 1, dos versículos 5 em diante. Como é que vocês tinham achado se eu não tinha falado o versículo? Vocês acharam em parte. Versículo 5 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Até aqui, amados, vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida, e com a mesma disposição e alegria do nosso coração, que entoamos cânticos ao Senhor, adoramos ao Senhor através dos cânticos, louvando ao Senhor. Agora, Pai, nós deixamos cativo, ó Deus, com a mesma disposição mental, para ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, tudo aquilo que for contrário à tua vontade, à tua palavra, o teu propósito, e as vidas que aqui estão, as nossas vidas, seja repreendido em nome de Jesus. E que somente o teu Espírito seja ouvido, para a honra e glória do teu nome. Assim como o Senhor vem ministrando, desde o início deste culto, que o Senhor ministre agora, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Você pode se assentar, querido. Em nome de Jesus. Amados, eu deixo como tema desta mensagem características da família de Deus. Características da família de Deus. Nós vamos ver hoje aqui algumas características da família de Deus. Nós estamos falando sobre família. Nós temos trabalhado dentro de uma direção que o Senhor tem nos dado, acerca das prioridades de Deus para a vida cristã. E estivemos trabalhando até o mês passado sobre vida com Deus. E agora nós entramos em família. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós, acerca de algumas características que fazem parte da sua família, algumas marcas da família cristã. Família que é um projeto e uma ação de Deus em relação ao ser humano. Foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem projetou a família. Então, amados, para nós é um grande privilégio nós fazermos parte de uma família. Muito mais ainda da família de Deus. Olha o que João diz na sua primeira epístola. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele também vai falar isso. Ele diz assim: olha, vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês que não eram povo, agora são povo de Deus. Amados, olha o privilégio.
sermos um povo escolhido, amado por Deus, não pelos nossos méritos, mas porque Ele nos amou. Um povo que foi separado por Deus e para Deus. Um povo que tem comunicação com o seu Deus. E um povo que é propriedade exclusiva de Deus. E preste atenção, Deus não trata o seu povo como um bando de pessoas. Deus nos coloca em família. O texto que lemos aqui no início do culto, de Efésios, fala isso. Mediante a cruz, o sangue de Jesus derramado, nós fomos aproximados de novo e nos tornamos agora família de Deus. Paulo diz: vocês não são mais estranhos, não são forasteiros, não são peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Oh, amados, que bênção isso. Agora, esta família, ela tem algumas características. Quando nós olhamos para esse texto, esses dias eu estava meditando sobre esse texto e Deus foi ministrando algumas coisas ao meu coração que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos a respeito da família de Deus. Nós vemos algumas características na vida de Zacarias e de Isabel, desse casal que servia a Deus, que amava a Deus, que estava diante de Deus. E a primeira dessas características, amados, que nós encontramos na vida deste casal e que faz parte da família de Deus, das nossas famílias, nós que somos família de Deus, está aqui nos versículos 6 e 7. E essa primeira característica é que a família de Deus, ela vive o sobrenatural de Deus. A família de Deus vive o extraordinário. A família de Deus vive além daquilo que é natural. E nós vamos ver isso sobre dois aspectos. Primeiro, nós vivemos o sobrenatural de Deus mediante a ação de Deus no nosso meio. Se somos família de Deus, nós entendemos que Deus está conosco. Deus está presente na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E Deus não está presente de forma passiva ou inativa. Deus está agindo, amados. Deus está agindo na sua família. Talvez você não esteja percebendo. Há situações da nossa vida que nós não conseguimos contemplar com os olhos naturais. Mas eu quero dizer a você nessa noite, o Senhor manda te dizer, Ele está trabalhando no meio dos seus. Deus não deixa de trabalhar. Ele está trabalhando para mudar situações e realidades. Ele está mudando situações de maldição para bênção. Ele muda a tristeza em alegria. Ele muda uma condição de humilhação e derrota e transforma numa condição de valorização e de vitória. Porque Ele está presente. Preste atenção, Deus age às vezes de forma mais inesperada possível. Olhe para essa família. Olha o versículo 7, o que diz. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Aqui, o texto nos fala de uma impossibilidade total, humanamente falando. Uma mulher estéril e avançada em dias. Se essa mulher é estéril, mas é uma mulher jovem, há uma esperança, há uma expectativa. Quantos testemunhos nós temos no nosso meio daquilo que Deus fez? Se essa mulher tem uma certa idade, mas não é estéril, também há uma perspectiva, uma esperança. Mas o texto fala de uma mulher estéril e avançada em dias. É uma impossibilidade total, amados, para que essa mulher gerasse um filho. Só que é exatamente no seio desta família, é para este casal e para esta mulher, que Deus concede a graça de gerar aquele que Jesus Cristo disse que dos nascidos entre mulher, ninguém foi maior do que ele, João Batista. Sabe por quê? Porque a família de Deus, ela não vive de uma perspectiva meramente humana, mas ela vive de uma perspectiva divina, da ação sobrenatural de Deus em situações que para nós são impossíveis. O que é impossível para você dentro da sua casa? O que se tornou uma impossibilidade para você dentro do seu lar? Deus está dizendo para você, não há impossíveis para mim. Olha o que o anjo diz aqui no versículos 36 e 37. Quando o anjo vai falar agora com Maria acerca do nascimento de Jesus, mas ele está falando de Isabel. Olha o que ele diz. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diziam que era estéril. Amados, o homem pode dizer o que quiser. O homem pode dar o seu veredito, mas a última palavra e o que vai prevalecer é o projeto, a promessa e a vontade de Deus na minha e na sua vida. Quantas vezes nós colocamos impossibilidades na nossa vida? E Deus manda dizer para você, não acabou, não é impossível não, porque Ele continua agindo no nosso meio, porque a família cristã vive da ação sobrenatural de Deus. Agora há um segundo aspecto aqui que nos chama a responsabilidade. Porque esse segundo aspecto diz respeito ao nosso estilo de vida como membros dessa família. Veja o versículo 6. Olha o que diz a respeito desse casal. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso é também viver o sobrenatural de Deus. É ter um estilo de vida sobrenatural, além do natural, na presença de Deus. Um casal totalmente consagrado a Deus. Um casal que abriu mão de todas as coisas para estar na presença de Deus e servir a Deus. É a nossa responsabilidade, é o nosso estilo de vida, de uma vida sobrenatural. No versículo de número 76, ou 67 melhor dizendo, você vai encontrar ali, dizendo que João Batista, aliás Zacarias, veja lá, versículo 67, olha o que esse texto diz aqui. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. E preste atenção, ele faz uma relação de Zacarias com o seu filho. Ele está falando de João Batista, que o pai de João Batista foi cheio do Espírito Santo. Nos dá a entender a influência de Zacarias na vida de João. Amados, quantos de nós não queremos que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo? Quantos de nós não queremos olhar para os nossos filhos e dizer assim, aí vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Quantos de nós não queremos que os nossos filhos amem e sirvam ao Senhor de todo o coração? Quantos de nós não queremos que os nossos filhos sejam uma bênção? Mas agora vamos pensar um pouco na nossa vida. Será que nós estamos buscando uma vida cheia do Espírito? Será que os nossos filhos podem hoje olhar para nós? Ou talvez você jovem, cujos pais ainda não conhecem o Senhor e você se tornou a referência dentro do seu lar. Será que eles podem olhar para nós e dizer assim, aí vai um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Meu filho, minha filha são pessoas de Deus. Será que os nossos filhos estão vendo um modelo de vida de alguém que ama e serve ao Senhor de todo o coração? Queremos que eles sejam bênção, mas nós somos uma bênção. Amado, João Batista tinha pais totalmente consagrados a Deus. E provavelmente por isso Deus enviou João Batista ali. É claro que Deus não trabalha dentro de uma lógica humana. Às vezes nós vemos coisas extraordinárias que Deus faz fora daquilo que nós imaginávamos. Mas geralmente, quando você vê um casal consagrado a Deus, um homem e uma mulher que servem a Deus de todo o coração, você pode ter certeza que é alguma coisa grande aos olhos de Deus, nem sempre aos olhos dos homens. A palavra diz que ele seria grande diante de Deus. João Batista era possivelmente um louco para a sociedade da época, um homem que vivia no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre. Mas aos olhos de Deus, foi aquele chamado por Jesus como o maior de todos os homens que nasceram de mulher. Quando você vê um casal assim, você pode ter certeza que alguma coisa Deus vai levantar ali do meio. Que assim seja na minha vida, que assim seja na minha família e na sua família, querido. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que realmente o sirvam de todo o coração. Essa é a primeira característica, que a família de Deus, ela vive do sobrenatural de Deus, mediante a ação de Deus no seu meio e mediante o estilo de vida dos membros desta família. Mas há uma segunda característica que nós encontramos na vida dessa família, e nós vamos ver aqui alguns textos. A família de Deus é também o lugar onde as virtudes de Cristo são vividas e são manifestadas. Eu vou repetir. A família de Deus é o lugar onde as virtudes de Jesus são vividas e são manifestadas. Eu quero fazer um paralelo da vida de Jesus Cristo, de algumas virtudes de Jesus,
com a vida de Zacarias. Nós vamos ver que Zacarias, ele manifesta algumas virtudes de Cristo dentro da sua família. E para isso, nós vamos lembrar um pouco algumas virtudes de Jesus. Você se lembra da Arca da Aliança? Quando Deus mandou o povo, Moisés, construir o tabernáculo e fazer a Arca da Aliança dentre os outros utensílios. E essa arca ficava num lugar específico chamado Santo dos Santos. E é o lugar onde Deus se manifestava. Esta arca é o símbolo da pessoa de Jesus. Esta arca era formada de madeira e revestida de ouro, simbolizando as duas naturezas de Jesus, a natureza humana pela madeira e a natureza divina pelo ouro. E dentro desta arca haviam 3 elementos que foram colocados ali: a vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. Esses 3 elementos simbolizam as virtudes que estavam em Jesus. Ele é a arca. E esses elementos estavam dentro dele. E nós vamos fazer um paralelo aqui com a vida de Zacarias. A primeira virtude de Cristo encontrada e simbolizada por um daqueles elementos é o seu ofício sacerdotal. A vara de Arão era um sacerdote. A vara de Arão simboliza o sacerdócio de Cristo. O autor aos Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Nós cantamos aqui hoje. Ele nos representou diante do Pai. Ele se esvaziou e morreu uma morte de cruz. Era para eu estar lá, era para você estar lá, mas ele foi no nosso lugar. Ele nos representou. O sacerdote, a figura do sacerdote é exatamente essa. É alguém que representa o outro diante de Deus. E Jesus fez isso por mim e por você naquela cruz. E ele nos representa ainda hoje. Porque a Bíblia nos diz que ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Como se ele estivesse apresentando constantemente o seu sacrifício. Aquele sacrifício foi eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote. Agora olhe para a vida de Zacarias. No versículo 8 diz que Zacarias era profeta para a nação. Era sacerdote na nação. Mas olha aqui nos versículos de número 13 e 14 do capítulo 1. Quando o anjo vai falar com Zacarias, olha o que o anjo diz para ele. O sacerdote é aquele que representa outro diante de Deus. Olha só. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Sabe o que o anjo estava dizendo para ele? Zacarias, a tua oração a favor da sua esposa, a favor dessa necessidade da tua esposa foi ouvida, e ela conceberá um filho. Zacarias está exercendo aqui a sua função sacerdotal. Zacarias está orando pela sua esposa, pela sua família. Zacarias está apresentando a sua família diante de Deus. Amados, essa é uma responsabilidade minha e sua. Dentro das nossas famílias, dos nossos lares, nós temos que colocar a nossa família diante de Deus. É por isso que nós temos falado sobre a vida com Deus. A nossa comunhão com Deus traz consigo esta responsabilidade sacerdotal nossa. Quando nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos apresentar as pessoas, não só da nossa família, mas nós estamos falando aqui de família, diante de Deus. Existem coisas no nosso lar que só vão mudar mediante a oração. E não é porque Deus precisa da nossa oração, mas porque Ele determinou que assim fosse. Um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, como é que vai voltar? É através do seu joelho no chão. Um marido indiferente, uma esposa complicada. Amados, uma doença incurável. Como é que isso se resolve? Com os nossos joelhos no chão, intercedendo pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, porque somos família de Deus. Essa é a primeira virtude aqui, de Cristo, que Zacarias manifesta dentro do seu lar. E eu e você precisamos fazer isso, dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Quantos de nós temos orado pela nossa família? Quantos de nós temos apresentado a nossa família diante de Deus? Essa é uma pergunta para mim e para você. Uma segunda virtude aqui, amados, que nós encontramos de Cristo, que é simbolizada por um daqueles elementos que estavam dentro da arca, é agora o seu ofício profético. O primeiro foi o ofício sacerdotal, com a vara de Arão. E o segundo é o ofício profético, simbolizado
pelas tábuas da lei. Jesus Cristo é a palavra. Ele é o verbo de Deus. Jesus Cristo foi o único homem que viveu piamente a lei, sem pecar. João diz que o verbo habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Nós vimos ele. Viram a Jesus. Viram o verbo. O autor aos Hebreus diz que nesses últimos dias Deus tem nos falado mediante o Filho. Ele é a palavra. Quando eu e você abrimos a palavra, é Jesus falando conosco. Esta palavra fala dele. Esta palavra manifesta a pessoa de Jesus. Ele é o profeta de Deus para mim e para a sua vida. E Zacarias exerce a sua função profética dentro do seu lar. O versículo 67 diz que Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo... A palavra profecia significa ensino. E para quem é que Zacarias profetizou? Veja o versículo 76. Do capítulo 1 de Lucas. O que está escrito aí? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Para quem é que Zacarias está profetizando? Para João Batista. Zacarias está exercendo a sua função profética dentro do seu lar, dizendo: João, você não nasceu de maneira natural, meu filho. Deus tem um projeto na sua vida. A sua mãe não podia conceber. Você precisa conhecer a sua história. Você precisa saber que Deus tem um plano na sua vida. Você é amado por nós, você é amado por Deus, e Deus tem um projeto na sua vida. Amados, Zacarias ensina João Batista acerca da sua missão. Quando você vai ver João Batista começando a pregar e exercer o seu ministério, João Batista sabe exatamente quem ele é. Alguém chega para ele e diz assim: João, você é o Messias? Ele diz: não, sou eu não. Eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu sou só alguém que veio para preparar o caminho do Senhor. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias do pé dele. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É ele que vai transformar a vida de vocês, não sou eu. João Batista sabe quem ele é, sabe por quê? Porque o seu pai, muito provavelmente quem recebeu a revelação, porque o profeta, ele recebe de Deus para comunicar ao povo. Nós, homens especialmente, temos uma responsabilidade maior, amados. Nós precisamos ser profetas dentro da nossa casa. Só que para isso nós precisamos ouvir o Senhor e transmitir e comunicar aquilo que o Senhor tem para falar para a nossa família. Ele vai falar comigo primeiro, Ele vai falar contigo primeiro, porque Ele determinou que assim fosse. João Batista foi educado, ensinado pelo seu pai. Essa é a segunda virtude que nós encontramos aqui. E aí eu pergunto para você: será que nós temos exercido a nossa função profética dentro do nosso lar? Será que os nossos filhos sabem exatamente quem eles são? Será que os nossos filhos sabem exatamente que Deus tem um projeto na vida deles? Deus tem um propósito maior do que qualquer pensamento que eles possam ter de forma natural? Será que nós temos ensinado os nossos filhos o caminho do Senhor? É uma pergunta para nós, amados. Mas há uma terceira virtude aqui que nós encontramos, porque a família de Deus é um lugar onde as virtudes de Cristo são vividas e são manifestadas. A primeira virtude de Cristo que nós encontramos é o seu ofício sacerdotal. A segunda virtude de Cristo que nós encontramos nesse texto é o seu ofício profético. Em terceiro lugar, a terceira virtude de Cristo que nós encontramos nesse texto, que é representado pelo último elemento que estava dentro da arca, é o seu ofício pastoral. O maná, representando ali o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O Salmo 23 diz isso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. Ele é o nosso pastor. Agora veja aqui, de forma implícita nós vemos Zacarias também exercendo a sua função pastoral dentro da sua casa na vida de João Batista. Porque no versículo 15, há uma ordem do anjo dizendo assim:
Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte. Vinho na Bíblia tem 2 significados básicos. O lado positivo é alegria. Mas há um contexto também negativo, que é o desse texto aqui, que diz respeito aos prazeres do mundo. O anjo está dizendo para ele aqui: esse menino não pode se contaminar. Esse menino é para viver exclusivamente para o Senhor. E quando nós olhamos o versículo 80, veja como é que João Batista cresceu, como é que foi o desenvolvimento desse menino. E aí nós podemos entender a ação do seu pai numa função pastoral, de discipulador na vida desse menino. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Esse foi o crescimento de João Batista. Amados, nós precisamos ser pastores dentro das nossas casas. Nós precisamos desmistificar essa questão pastoral. Tem gente que acha que pastor é um grupo seleto de pessoas que foi ordenado por uma instituição. Todos nós fomos chamados para ser pastores, para sermos discipuladores. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: Timóteo, o que você aprendeu de mim, você vai ensinar a homens fiéis que vão ensinar outros. Isso é ser pastor na vida de alguém. E ser pastor é questão de fidelidade. Ele diz: você vai ensinar a homens fiéis que vão ensinar outros. Amados, os nossos filhos precisam ser pastoreados por nós. Nós precisamos ser os primeiros discipuladores dos nossos filhos. Louvado seja Deus pelos ministérios que Deus tem nos agraciado. E tem agraciado outras denominações também. Ministérios e o entendimento que o Senhor tem dado de que as crianças, adolescentes, não são a igreja do amanhã, mas são a igreja do hoje. Aliás, nós estamos aprendendo muitas coisas com eles. Eles estão nos ensinando muitas vezes. Só que tem um porém: discipulado acontece dentro das nossas casas. É ali que os nossos filhos precisam ser pastoreados em primeiro lugar. E a outra pergunta para nós: nós temos acompanhado os nossos filhos? Nós temos tido tempo com eles? Amados, é uma questão de valores, ou de valor para nós. Eu sei que nós que temos filhos pequenos, muitos de nós têm até um horário certo para que eles façam a tarefa da escola, certo? Está errado isso? Não. Tem a sua importância, eles precisam aprender disciplina e precisam se aplicar naquilo que estão fazendo. Agora, quantos de nós temos um período separado para abrir a palavra junto com eles e ensinar isso aqui para eles? Com a mesma intensidade, com a mesma disposição que nós separamos um tempo para ensiná-los no que diz respeito às coisas deste mundo ou ao conhecimento humano. É tempo de nós refletirmos como igreja, porque a nossa sociedade está indo num caminho contrário. E se nós não avaliarmos pelo crivo da palavra de Deus o que agrada e o que não agrada a Deus, nós vamos começar a ser contaminados. E o anjo disse para João Batista: esse menino não pode se contaminar. Deus nos deu filhos, Deus confiou a nós dádivas para que nós os criemos nos caminhos do Senhor. Porque um dia nós vamos apresentar a vida deles diante do Senhor. Oxalá eu e você possamos dizer para o Senhor: Deus, está aqui o nosso filho, está aqui o nosso João Batista, com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas limitações, mas o Senhor sabe que foi de coração. O que nós pudemos fazer para ensiná-los e educá-los nos caminhos do Senhor, nós fizemos. Que o Senhor encontre em nós corações assim, porque a família de Deus é o lugar onde as virtudes de Cristo têm que se manifestar. Amém?